Capítulo 8. Capítulo 87. Aranha-demônio do abismo de 10.000 anos. Gordo. Tang San chamou calmamente. O gordo se exibiu. Grandes labaredas de fênix engoliram Flenderes ao rugir. A teia de aranha nas garras voadoras divinas imediatamente se tornaram cinzas. As chamas de fênix de alta temperatura do gordo eram a nêmesis perfeita desse tipo de teia. Embora em força ele fosse de longe inferior à aranha-demônio do abismo. A chama da fênix ainda não era algo que a teia que a aranha-demônio do abismo tinha lançado com pressa pudesse aguentar. Flenderes e Alvugi estavam ambos furiosos. Para dois sábios espirituais serem enganados por uma besta espiritual de apenas 10.000 anos e ainda por cima diante de seus estudantes. Flender sorriu de forma irritada. Querendo fugir. Isso não será tão fácil. Os membros do corpo e flutuando no ar acima dos braços de Zalvugi. No momento seguinte havia se atirado como uma bala de canhão. Num piscar de olhos ele já havia voado para fora do alcance da formação venenosa. Passando sobre as cabeças daquelas bestas espirituais formidáveis em outro piscar de olhos ele já estava em cima daquela traiçoeira aranha-demônio do abismo. Para pegá-la. Agora 7 anéis de espírito cintilaram ao redor de Flender no ar. Seu corpo se transformando numa coruja enorme com uma envergadura de 5 metros. Inesperadamente ele usou sua 7ª habilidade espiritual. O Avatar Coruja. O ponto forte da coruja era a sua precisão. Capaz de ver detalhes minúsculos de noite. Sua habilidade de atacar e pegar a presa no ar não era nem um pouco inferior à do gavião. Vendo Flender cair do céu. Com garras afiadas se esticando embaixo dele. Diretamente agarrando a aranha-demônio do abismo. Antes de ele mesmo a tocar. A pressão do seu enorme poder espiritual fez a aranha-demônio do abismo fugindo agilmente tremer incontrolavelmente. Que besta espiritual iria salvar a outra? Deixando de lado quando a aranha-demônio do abismo estava correndo tão rápido. Já abrindo a distância entre ela e aquelas bestas espirituais na formação venenosa. Para distrair as bestas espirituais de interferir na captura da aranha-demônio do abismo de Flender. Agora Tang San já havia pegado o tesouro imortal Bela Seda Aromática e entregado a Xiao Wu ao seu lado. O perfume silencioso imediatamente atraiu os olhares daquelas bestas espirituais do lado de fora. Cada uma delas babando. Encarando fixamente. Embora o tesouro imortal Bela Seda Aromática fosse bom, a vida era mais importante. Tang San e Xiao Wu estavam bem onde ele não iria envolver a formação venenosa. Assim as bestas espirituais não poderiam tomar vantagem dos efeitos anti-veneno dele. Com o tesouro imortal Bela Seda Aromática nas mãos de Xiao Wu, Tang San usou o mesmo método de Flender. Sendo jogado por Zalvugi. Ele, é claro, não estava preocupado com Flender não ser capaz de lidar com aquela aranha-demônio do abismo. Mas com sua ajuda e habilidade de controle. Capturá-la se tornaria ainda mais fácil. Afinal, a multidão de bestas espirituais do lado de fora da formação venenosa não era vegetariana. Ainda não era garantido que eles não fossem se envolver. Se eles deixassem aquela aranha-demônio do abismo fugir. Então achar outra adequada definitivamente não seria tão fácil. No momento a aranha-demônio do abismo estava incapaz de até mesmo desviar do avanço de Flender quando enfrentando sua pressão tirânica. Até de Tang San que veio voando da formação venenosa assim que teve certeza de que Flender teria sucesso. Mas também foi nesse momento que aquela aranha-demônio do abismo revelou seu lado astuto. Uma teia amarela de repente foi atirada atrás dela. Indo direto para Flender. Ao mesmo tempo, 2 fios amarelos se esticaram como raios, se enrolando numa grande árvore a 10 metros de distância. Usando força para puxar.
A aranha-demônio do abismo imediatamente mudou de direção. Flender bateu suas asas. Uma corrente de ar assoprando a teia de aranha para longe. Mas com esse breve atraso, seu ataque já havia perdido o efeito. E no momento que Flender se aproximou do chão, com um flash de luz amarela, incontáveis teias se elevaram do chão, agilmente o envolvendo, prendendo Flender em seu meio como uma prisão feita de teias de aranha. Comparada à da aranha-demônio cara de homem, a teia da aranha-demônio do abismo era um pouco mais grossa e embora não fosse venenosa, sua durabilidade excedia muito a da aranha-demônio cara de homem. Além disso, ela tinha um líquido grosso aderido a ela e no instante em que ele entrava em contato com o ar, a teia endurecia como ferro, se tornando uma verdadeira gaiola de aranha. Essa era precisamente a engenhosa habilidade da aranha-demônio do abismo. Prisão de teia de aranha. Contanto que a aranha-demônio do abismo passasse sobre o local uma vez, ela poderia esconder sua teia no chão e esse tipo de teia podia ser controlada por sua força mental. Contanto que o inimigo pisasse no alcance dessa armadilha, ela iria se ativar imediatamente. Contanto com as características especiais dessa teia para formar uma gaiola ao redor do inimigo. Se o inimigo fosse fraco, ela aproveitaria a vantagem para atacar, e se o inimigo fosse forte, ela poderia aproveitar dessa habilidade para ganhar tempo para fugir. Como resultado da prisão de teia de aranha se ativer sem aviso ou flutuações de energia, era possível que até inimigos muito mais fortes caíssem na armadilha. Infelizmente, o inimigo com o qual essa aranha-demônio do abismo havia cruzado dessa vez era um sábio espiritual do 78º nível de poder espiritual. Flender. Vendo que estava preso numa armadilha, Flender imediatamente revelou sua força. Uma camada de luz amarela pálida foi liberada da forma de seu avatar coruja. Imediatamente em seguida a luz se espalhou num flash, como se um sol estivesse preso dentro da prisão de teia de aranha. Um som de fricção de estourar os tímpanos ressoou e rachadura após rachadura se espalhou sobre a prisão de teia de aranha. Em apenas alguns segundos, aquela prisão de teia de aranha explodiu na forma de poeira. Flender não daria a chance da aranha-demônio do abismo armar uma segunda armadilha. Com ambas as asas se desdobrando, ele voou diretamente no ar. Embora a prisão de teia de aranha fosse sinistra, ela precisava do chão ou alguma base substancial para funcionar. Um pouco parecida com a habilidade parasita do segundo anel de espírito de Tang San. Mas ela também era mais tirânica do que a parasita. Mas agora que Flender voou no ar, claramente ele não temia mais essa habilidade. Quando Flender mais uma vez voou no ar, ele ficou secretamente alarmado. Porque aquela aranha-demônio do abismo era ainda mais rápida do que ele imaginava. No tempo que ele gastou se libertando da prisão de teia de aranha, aquela aranha já havia desaparecido sem deixar nenhum traço na floresta, não deixando nem mesmo uma pista de sua aura. Essa era precisamente a outra habilidade da aranha-demônio do abismo: ocultamento. Essa não era uma habilidade para se esconder, mas sim contando com o controle de sua própria aura para restringi-la completamente, tornando ainda mais fácil se esconder para emboscar o oponente ou fugir. Tendo perdido o rastro da aranha-demônio do abismo, Flender não pôde evitar ficar irritado. Uma luz afiada nas pontas de suas asas, pronto para lançá-la nesse pedaço de floresta. Diretor, não precisa disso. Ela está desse lado. Nesse momento a voz de Tan-san veio da frente, com a velocidade de reação de Flender. Abrindo as asas, ele agilmente seguiu a voz. Há tempo de ver as 8 lanças de aranha nas costas de Tan-san se liberando para suportá-lo.
Aquela aranha demônio do abismo estava se debatendo com toda a sua força na teia de aranha de Tan-san. Num instante já rasgando uma abertura nela. Originalmente a aranha demônio do abismo havia pego Flender na prisão de teia de aranha. Mas seguindo ele de perto, Tan-san havia calmamente a seguido, contando com seu julgamento perspicaz. No momento em que Flender foi aprisionado pela prisão de teia de aranha, Tan-san havia rapidamente usado o peculiar ataque mental do olho do demônio púrpuro, deixando a mente da aranha demônio do abismo em fuga confusa, afundando numa breve condição atordoada. Você pode usar a habilidade. Não me diga que eu também não posso? A teia de aranha restringidora atingiu com precisão a aranha demônio do abismo e dessa vez a teia de aranha de Tan-san tinha um veneno intenso. Como resultado, apesar da cultivação de 10.000 anos da aranha demônio do abismo, enquanto ela se debatia, sua mente era afetada pela dor intensa do veneno neurológico que cobria todo o seu corpo, enquanto o veneno corrosivo erodia sua carapaça. A velocidade com que ela se livrava da teia de aranha imediatamente diminuiu, dando tempo suficiente para Flender chegar. Flender sorriu apesar de sua raiva. Que criatura esperta! Se eu te deixar fugir de novo, então eu não me chamo a coruja de 4 olhos. Um ressoante grito de águia ecoou com fúria enquanto Flender caía do céu. Ambas suas asas bateram 2 vezes no ar. Afiados raios de luz deixaram 4 cortes no chão, no lugar certo para cercar a aranha demônio do abismo. As fissuras de 10 metros de profundidade a deixaram completamente isolada. Agora a aranha demônio do abismo havia com grande dificuldade se livrado da teia de aranha restringidora de Tan-san. A dor aguda deixando com ainda mais pânico. Mas a energia afiada de repente rompendo logo ao seu lado a fez se encolher de volta e nesse momento Flender também desceu do céu. Mais uma vez teia de aranha amarela voou debaixo da aranha demônio do abismo. Mas dessa vez não foi para atacar Flender, mas sim envolvendo a si mesma na prisão de teia de aranha. Com um sonoro golpe, as afiadas garras de Flender despedaçaram a gaiola. Mas tomando vantagem da velocidade dele diminuir, a aranha demônio do abismo pulou diretamente na fissura à sua frente. O nome dessa aranha demônio do abismo não era em vão. Entre as bestas espirituais do tipo aracnídeo ela era a única que cavava buracos. Suas 8 pernas poderiam não parecer tão poderosas quanto as da aranha demônio cara de homem, mas suas 2 pernas frontais eram especialmente robustas e afiadas e se ela não tivesse sido perseguida tão de perto antes, ela já teria achado uma oportunidade para escapar por baixo da terra. Agora ela estava de frente para as fissuras feitas por Flender e tomou vantagem delas para fugir. Eu não vou deixar. Uma garra voadora divina foi atirada do céu, pegando com precisão a carapaça traseira da aranha demônio do abismo. Ela era poderosa e embora Tan-san tivesse usado todo o seu poder espiritual após liberar a garra voadora divina, ele ainda foi rapidamente puxado para frente. Parte 2. A prisão de teia de aranha apenas parou Flender brevemente com Tan-san atrasando. A aranha demônio do abismo perdeu sua última chance de escapar. Uma massiva garra agarrou a parte de trás de sua carapaça embora ela não conseguisse diretamente penetrar na sua carapaça. Ela ainda pôde arrastar a rígida aranha demônio do abismo para trás. Suba, pequeno San. Vamos voltar. Flender gritou. As 8 lanças de aranha nas costas de Tan-san se dobraram e ficaram retas, o jogando no ar para pousar nas costas de Flender na forma de coruja, carregando Tan-san nas suas costas. As garras agarrando a aranha demônio do abismo. As asas de Flender bateram ferozmente uma vez o levantando no ar. Dessa vez, mesmo que a aranha demônio do abismo fosse ainda mais astuta, ela ainda não teria nenhuma chance.
O agudo poder espiritual transmitido para seu corpo por meio das garras a paralisou completamente, a deixando incapaz de usar qualquer outra habilidade. Tansan e Flender voaram para fora da floresta e com poucas batidas das asas de Flender eles já haviam alcançado a formação venenosa. Flender inclinou suas asas e eles lentamente desceram na direção do chão. Agora Liu Erlon e Oscar já havia voltado. Nindhongron não estava ali. Claramente ela estava absorvendo o anel de espírito da besta unicórnio blindada na floretas. A expressão de Oscar parecia bem desagradável. Branca como uma folha de papel e até mesmo um pouco verde. Havia algumas manchas nos cantos de sua boca. Evidentemente ele havia vomitado muito. Liu Erlon não dava a impressão de ter nada de errado e de pé com as mãos atrás das costas. Ela olhou para Flender descendo do céu com a aranha demônio do abismo em suas garras. Nesse momento Tang-san de repente gritou. Xiao Wu! Cuidado! Como resultado de Flender descer do céu com Tang-san nas suas costas e as bestas espirituais do lado de fora não se atreverem a entrar na formação venenosa. Agora os olhos de todos estavam nos dois. Mas nesse momento uma silhueta sinistra entrou na formação venenosa pelo lado, agilmente pulando na direção de Xiao Wu. Ela atacou de um lugar extremamente ardiloso, no ponto cego de todos, mas no lugar certo para ser vista por Tang-san nas costas de Flender. Esse ataque repentino não foi lançado por um estranho, mas precisamente por aquela aranha demônio cara de homem que Tang-san e o grande mestre haviam notado antes. Essa aranha demônio cara de homem com cerca de 6.000 anos de cultivação havia constantemente esperado por uma chance. É claro que ela conseguia sentir a força desses humanos na formação venenosa e no momento que Flender e Tang-san descendo do céu chamou a atenção de todos. Ela ganhou o momento perfeito para atacar. Como uma das mais fortes bestas espirituais do atributo veneno e com 6.000 anos de cultivação. Embora a formação venenosa do Doulu veneno fosse um pouco perigosa para ela, não era ao ponto de ser fatal. Contanto com seu físico resistente a veneno. Essa aranha demônio cara de homem tinha confiança em sobreviver na formação venenosa e com o tesouro imortal Bela Seda Aromática. Sair da formação venenosa não seria nenhum problema. Portanto, ela escolheu esse momento para armar um ataque surpresa que as outras bestas espirituais não se atreviam a tentar. O lugar que a aranha demônio cara de homem escolheu era o mais perto de Xiao Wu. Agora, o mais forte do grupo da Academia Shurek, Flender, estava no ar. Liu Erlon também estava perto de Zhao Wuji. O mais longe de Xiao Wu. Daemubai estava longe ajudando a proteger Juzuki enquanto ela absorvia o anel de espírito do tigre fantasma. Oscar também estava ao lado de Liu Erlon. Perto de Xiao Wu estava apenas o grande mestre e Maonjun. O primeiro a reagir foi inesperadamente o grande mestre. Num movimento ele já estava bloqueando a frente de Xiao Wu. Luo Sanpão sendo liberado. A figura se erguendo diretamente no ar e se virando. Um barulho de pum ecoando na direção do oponente avançando. Precisamente aquele peido como trovão. Abale os céus e separe a terra Luo Sanpão. Embora Luo Sanpão já tivesse 3 anéis de espírito e o poder espiritual do grande mestre também já tivesse alcançado o 35º nível. Comparado a uma aranha demônio cara de homem de 6.000 anos. A diferença de forças ainda era muito grande. O ataque fedido apenas fez a aranha demônio cara de homem desacelerar seu avanço e ela continuou seguindo na direção do grande mestre e de Xiao Wu. Como se ela basicamente não tivesse sentido o cheiro daquele peido. Um dos membros dianteiros balançando para frente e para trás. Chicoteando para golpear Luo Sanpão no ar. Se não fosse pela aranha demônio cara de homem já ter entrado no alcance do tesouro imortal Bela Seda Aromática.
O veneno suplementar de suas patas de aranha teria sido suficiente para deixar Lu Sampan à beira da morte. Outros 3 membros se esticaram para frente simultaneamente. Seu alvo, é claro, não era apenas o grande mestre, mas ao mesmo tempo Xiao atrás dele. E com o comprimento de suas pernas de aranha ela tinha total capacidade de perfurar os dois juntos. Uma estonteante coluna de chamas foi atirada do lado, pesadamente bombardeando a aranha-demônio cara de homem. As chamas diretamente aderiram a ela, emitindo um cheiro desagradável. O gordo impaciente foi incapaz de lançar habilidades espirituais mais poderosas e só pôde cuspir o jato de fogo da Fênix para ferir o oponente o máximo possível. Originalmente uma aranha-demônio cara de homem de 2000 anos colocou Tang San em risco de morte. Para não falar nada dessa existência de 6.000 anos diante deles. Até uma besta espiritual de 10.000 anos não iria facilmente querer provocar essa carniceira. Os pequenos olhos frios como o gelo da aranha-demônio cara de homem não revelaram nenhuma emoção sob o ataque do gordo e ainda continuava sinistra e sem sentimentos. Como se seu corpo não estivesse realmente queimando. A posição que as patas de aranha miravam não variou nem um pouco. Ainda estocando na direção do peito do grande mestre. Com um piscar de luz e sombras, Xiao silenciosamente apareceu na frente do grande mestre. Uma das suas mãos conseguiu impulso por empurrar do ombro do grande mestre. As duas pernas voando simultaneamente, chutando com precisão embaixo de duas daquelas pernas de aranha. As pernas da aranha-demônio cara de homem levantaram levemente, praticamente roçando o topo de sua cabeça. Para ganhar tempo, Xiao não pôde evitar o dano mental que ela iria sofrer e a luz da confusão demoníaca atingiu os pequenos olhos no abdômen da aranha-demônio cara de homem, a atrasando por um pequeno instante, usando o ricochete como impulso para forçar o grande mestre para trás dela. No momento certo para encontrar a rapidamente avançando Liu Erlon. Nesse mesmo momento, a aranha-demônio cara de homem e Xiao estavam praticamente coladas uma à outra enquanto atacando. O grande mestre havia sido empurrado para longe da zona de perigo. O poder espiritual do gordo havia acabado de se congregar e os outros basicamente não tinham tempo para golpear aquela aranha-demônio cara de homem. Para longe. Nesse instante o coração de Tang San já estava em sua garganta. Ninguém entendia o terror da aranha-demônio cara de homem mais claramente do que ele. Naquele momento, se não fosse por ele ter agido de surpresa e a potência da besta divina Zuji, ele já teria morrido na grande floresta Estrela Dou. A dor que absorver a aranha-demônio cara de homem lhe causou ele jamais iria esquecer em toda a sua vida. Agora Xiao e a aranha-demônio cara de homem estavam em combate corpo a corpo. Isso era uma carniceira de 6.000 anos e Xiao que tinha o poder espiritual mais fraco entre os 7 demônios da Shurek. Cada uma das pernas da aranha-demônio cara de homem de 6.000 anos tinha filas ordenadas de pequenas farpas e embora a toxina em seu corpo fosse incapaz de causar qualquer dano a Xiao sob o efeito do tesouro imortal bela seda aromática. Se elas perfurassem a pele de Xiao, a toxina ainda iria se espalhar por suas veias. De nenhuma forma isso era algo que Xiao conseguiria resistir. Além disso, exatamente por causa dessas farpas Xiao não se atreveu a usar sua habilidade suave na aranha-demônio cara de homem. O uso do teleporte tinha um período de recarregamento. Xiao o havia usado agora há pouco e agora em combate corpo a corpo contra a aranha-demônio cara de homem ela não podia contar com isso para desviar. De novo. A única coisa que ela podia fazer era aguentar. Aguentar até seus companheiros chegarem para ajudá-la. A aranha-demônio cara de homem estava claramente completamente furiosa.
suas pernas traseiras a impulsionando. Suas 4 pernas dianteiras parecidas com lanças estocaram Xiao de 4 direções diferentes. Uma mortal luz pálida irrompendo de seu corpo. Dessa vez ela claramente usou sua força total. Ao contrário de Xiao Wu, a única chance da aranha demônio cara de homem era tomar vantagem de ninguém ter alcançado a área do ataque para pegar o tesouro imortal Bela Seda aromática e escapar. Ela havia visto com seus próprios olhos o que aconteceu à besta unicórnio blindada e aranha demônio do abismo. Então como ela poderia não saber o quão assustadores eram esses humanos diante de seus olhos? Xiao Wu se movia de forma extremamente rápida e também tinha abundante experiência de combate. Quando fazendo seu máximo ela não iria restringir seu poder espiritual de forma alguma e colocando força em suas pernas. Enquanto escapava do perigo por um fio, ela chutou 4 vezes, separadamente golpeando os pontos mais fracos de cada uma das 4 perigosas pernas de aranha. Ela sabia que contanto que ela fosse capaz de escapar desse ataque, a ajuda de seus colegas iria chegar. No momento que as pernas de Xiao Wu chutaram as 4 lanças de aranha com toda a sua força, seu coração já estava frio como gelo. Naquele instante ela claramente sentiu que seus chutes naquelas pernas de aranha foram como uma borboleta roçando uma torre de pedra. Fundamentalmente incapaz de alterar o seu poder de ataque e ainda mais incapaz de mudar sua direção. Xiao Wu no final tinha apenas 37 níveis de poder espiritual. A diferença entre ela e a aranha demônio cara de homem de 6.000 anos atacando com toda a sua força era realmente muito grande. Os pequenos olhos sob o abdômen da aranha demônio cara de homem revelaram uma luz maléfica. Ela já havia planejado a frente há muito tempo. Contanto que ela pudesse matar essa garota humana diante dela e roubar o tesouro imortal Bela Seda aromática. Ela iria imediatamente atirar várias teias de aranha nas pessoas ao redor para obstruir seus ataques. Em velocidade. Contanto com essas pernas de aranha com 4 metros de comprimento. Sal velocidade correndo não era algo com o que a aranha demônio do abismo podia se comparar. Quando os chutes de Xiao Wu atingiram com precisão as pernas de aranha, todo o grupo da academia Shurek quase deram vivas. Mas quando eles viram que aquelas 4 pernas de aranha não mudaram de direção, seus corações gelaram completamente. Nessa crise extrema, Xiao Wu pôde apenas se encolher o máximo possível, se tornando o menor alvo possível. Porém, mesmo que ela se encolhesse ainda mais, ainda seria impossível evitar todos os ataques. As 4 lanças da aranha demônio cara de homem selaram perfeitamente todas as possíveis rotas de escape dela. 3 lanças de aranha passaram sem atingi-la, praticamente coladas ao corpo de Xiao Wu. Mas aquela perna de aranha final no fim não pôde ser evitada e cruelmente avançou no peito de Xiao Wu. Parte 3. Instantaneamente, os cérebros de todos ficaram em branco. Embora o golpe perfurante devesse atingir o lado direito do peito de Xiao Wu, o quão poderoso era o veneno da aranha demônio cara de homem? Xiao Wu iria inevitavelmente ser atravessada e tal ferimento combinado com o veneno da aranha demônio cara de homem não era algo que Xiao Wu teria chance de sobreviver. Tudo aconteceu muito rápido e foi praticamente difícil ver a olho nu. O corpo de Xiao Wu foi diretamente jogado a cerca de 20 metros pela perna de aranha. Mas sua mão ainda estava segurando o tesouro imortal Bela Seda aromática com força, se recusando a soltá-lo não importava o que. Enquanto Xiao Wu voava, a aranha demônio cara de homem pareceu encarar sem expressão por um momento. Embora seu objetivo de atacar Xiao Wu tivesse sido alcançado, ela ainda não havia obtido o tesouro imortal Bela Seda aromática. Morra! O gordo que estava mais próximo foi o primeiro a agir. Sua ascensão da Fênix havia agora finalmente acabado de se formar e ele atingiu a lateral daquela aranha demônio cara de homem com toda a sua força e,
Chamas quentes. Ao mesmo tempo, tendo pegado o grande mestre, os olhos de Liu Erlon se tornaram escarlates. Xiao Wu havia empurrado o grande mestre para longe enquanto ela mesma estava em crise, o afastando do perigo. Apenas isso a deixou Liu Erlon cheia de gratidão a ela. Ver ela sem chance de sobreviver sob o ataque da aranha demônio cara de homem fez a crueldade no coração de Liu Erlon praticamente chegar a um novo nível. Com um rugido de dragão quase em frenesi, seu corpo todo emitiu chamas que diretamente tomaram a forma de um enorme dragão de fogo. Seguindo atrás da ascensão da Fênix para golpear a aranha demônio cara de homem para longe, a engolindo num piscar de olhos. A aranha demônio cara de homem de 6.000 anos de cultivação se debateu no meio das chamas em forma de dragão. Mas no final foi incapaz de escapar da tirânica gravidade dentro das chamas. O próprio fogo possuía um efeito restringidor nas coisas venenosas. Quer fosse a chama da Fênix do Gordo ou a chama de dragão de Liu Erlon. Ambas estavam entre as mais poderosas existências entre as chamas. A chama do Gordo possuía uma propriedade de aderência ainda mais poderosa que era comparativamente traiçoeira. Mas a chama de dragão de Liu Erlon possuía apenas uma propriedade: capacidade de explosão. Sob o efeito desses dois tipos de chamas, até a sólida carapaça exterior da aranha demônio cara de homem amoleceu, seu corpo inteiro tremendo violentamente. O terceiro a alcançá-la não foi Fenrir que estava voando, mas sim Tang San que havia caído como uma pedra do céu. Vendo Xiao Wu em perigo, Tang San pulou das costas de Fenrir ao mesmo tempo em que gritava. A grama azul prateada se condensou na forma de asas no ar, o fazendo planar naquela direção. Infelizmente, todos estavam muito longe, muito atrasados. Mesmo que ele usasse todo o seu poder, ele ainda não poderia alcançar a aranha demônio cara de homem antes que ela estocasse Xiao Wu. Vendo Xiao Wu sendo lançada para longe, o coração de Tang San instantaneamente congelou como uma geleira de 10.000 anos. Como se ele já tivesse parado de bater e ele ficou até incapaz de respirar, olhando para o incêndio abaixo. Seu olhar completamente sem vida e como uma mariposa atraída pelas chamas. Ele continuou caindo para frente. Saia daí! Você quer morrer? Liu Erlon estava chocada. Ela sabia bem o quão potente era sua chama de dragão e embora Tang San pudesse planar com as asas de grama azul prateada nas suas costas, ele ainda estava caindo para frente. Todos entendiam o lugar de Tang San no coração do grande mestre e Liu Erlon naturalmente não queria que ele destruísse sua vida nas suas chamas de dragão desse jeito. Mas Tang San pareceu nem mesmo ouvi-la e continuou caindo na direção da aranha demônio cara de homem. Impotentemente Liu Erlon não teve escolha a não ser parar de enviar suas chamas de dragão. Mas apesar disso aquela chama em forma de dragão não se extinguiu imediatamente. As 8 lanças de aranha nas costas de Tang San estocaram através do topo da chama de dragão e, do ponto de vista de todos, agora ele parecia estar deitado sobre seu estômago nas costas da aranha demônio cara de homem. As 8 lanças de aranha eram afiadas e além disso a carapaça daquela aranha demônio cara de homem havia sido amolecida pelo calor das chamas de Fênix e de dragão. Num instante as 8 lanças de aranha haviam perfurado a carapaça da aranha demônio cara de homem. A metade da frente entrando completamente à medida que um lustre branco e vermelho emergia de Tang San. Estranhamente as tirânicas chamas de dragão de Liu Erlon eram incapazes de chegar a menos de um chi do corpo de Tang San. No instante em que as 8 lanças de aranha entraram no seu corpo, aquela aranha demônio cara de homem tremeu violentamente e pareceu que todo o seu corpo havia sido congelado. Imediatamente em seguida, ela não mais se debateu, mas começou a tremer rapidamente.
As 8 lanças de aranha que Tang San havia cravado em seu corpo começaram a ficar brancas e pálidas. Como se pulso após pulso de luz fosse constantemente absorvido pelo corpo de Tang San por meio das 8 lanças de aranha. Ninguém sabia o que estava acontecendo e como Tang San estava deitado. Todos foram incapazes de ver sua expressão facial. Mas com a sobrevivência de Xiao Wu desconhecida, eles podiam entender o sofrimento no coração de Tang San. Liu Erlong queria correr até lá e puxar Tang San para longe. Mas foi segurada e parada pelo grande mestre. Ele está bem. Ajude a Xiao Wu primeiro. O grande mestre sabia um pouco da capacidade de drenagem das 8 lanças de aranha. Somando ainda com o fato da aranha demônio cara de homem mal ter sido deixada viva após as chamas de dragão de Liu Erlong e que as 8 lanças de aranha de Tang San já haviam perfurado seus pontos vitais. Aquela aranha demônio de 6.000 anos estava essencialmente incapaz de continuar resistindo. Oscar já havia corrido até Xiao Wu e enquanto corria ele já havia terminado de invocar uma salsicha pequena e uma grande. Após cair, o corpo de Xiao Wu não havia se mexido e ele rapidamente, apesar de cuidadosamente, a apoiou pelas costas. Xiao Wu vomitou muito sangue. Mas o que surpreendeu Oscar foi que não havia nenhum traço de sangue em seu peito. Xiao Wu. Xiao Wu. Como você está? Oscar balançou Xiao Wu gentilmente. Agora ele também não tinha como fazer Xiao Wu comer sua salsicha grande. Agora Flender também já havia chegado ao lado de Xiao Wu e pegando uma de suas mãos. Ele pressionou seu pulso, lentamente infundindo seu próprio poder espiritual nela. E a cara de Flender rapidamente revelou confusão. Como isso aconteceu? O coração de Oscar apertou. Os 7 demônios da Shurek já estavam juntos há tanto tempo que os sentimentos de um pelos outros eram profundos. Sem falar de Xiao Wu ser a irmã mais nova de Tang San. Apenas a amizade o deixou extremamente ansioso por Xiao Wu. Diretor. A Xiao Wu ainda pode ser salva? Uma expressão sorridente de repente apareceu na cara de Flender, puxando Xiao Wu para cima. Ele a virou e deu 7 rápidas palmadas nas costas dela, com um som de vômito. Xiao Wu mais uma vez cuspiu sangue roxo escuro, suportada pelas mãos de Flender. Ela inesperadamente e lentamente abriu seus olhos. O quê? O que está acontecendo? Oscar olhou perplexo para tudo isso. Ele era incapaz de entender como Xiao Wu ainda não estava morta depois daquele poderoso golpe da aranha demônio cara de homem. Quando ele primeiramente correu até ela, ele esperava que os céus não ouvissem os planos dos humanos. Mas agora parecia que embora a cara de Xiao Wu estivesse pálida, isso estava longe de ser o que todos esperavam. Flender disse. Ela está bem. Ela apenas parou de respirar agora há pouco. Isso é tudo. Xiao Wu. Como você está se sentindo? Enquanto falava, ele lentamente infundiu seu poder espiritual em Xiao Wu, a ajudando a acalmar sua energia e a apaziguar o Qi e sangue turvos. A voz de Xiao Wu estava um pouco rouca. Meu peito está bem apertado. Um pouco contraído. Fora isso mais nada. Não se preocupem. Eu não vou morrer. Enquanto falava, Xiao Wu lentamente esticou uma mão dentro de seu peito e sob os olhares atentos de Flender e Oscar, uma brilhantemente colorida flor apareceu em sua mão. Precisamente aquele saudoso coração partido vermelho. Originalmente, quando Xiao Wu viu que ela seria incapaz de desviar do ataque da aranha demônio cara de homem, ela se encolheu o máximo possível. Quando ela finalmente foi jogada por uma das lanças de aranha,
Aquela lança de aranha felizmente atingiu precisamente o saudoso coração partido vermelho em seu peito. Antes do saudoso coração partido vermelho reconhecer seu mestre, ele não podia ser colhido com força, e após ele reconhecer Xiao Wu, ele se tornou ainda mais inquebrável, mais durável do que qualquer outra coisa. Embora o ataque da aranha demônio cara de homem fosse poderoso, ele ainda não pôde atravessar aquele bizarro tesouro imortal flor. Senão Xiao Wu não teria sido lançada para longe. Cara de homem. Até mesmo Xiao Wu não esperava que sua vida realmente seria salva por sua gentileza em não comer o fantástico tesouro imortal. Com a assistência do poder espiritual de Flendir, Xiao Wu com dificuldade aguçou sua mente. Após comer uma das salsichas grandes de recuperação de Oscar, sua mente ficou imediatamente muito melhor. Agora ela também percebeu Tang San, e aquela aranha demônio cara de homem instantaneamente mudou de cor. Meu G.E. Ele, o grande mestre, e os outros também finalmente perceberam as circunstâncias de Xiao Wu, e todos ele a entenderam. O grande mestre disse: não acontecerá nada de ruim com o pequeno San. Se eu não estou errado, agora suas 8 lanças de aranha estão acabando com a vida daquela aranha demônio cara de homem. Eu só não sei se ele está preparado para absorver o anel de espírito dessa besta espiritual, ou se ele ainda insistirá naquela aranha demônio do abismo. Aquela astuta aranha demônio do abismo havia sido jogada de lado por Flendir. Agora ela estava de barriga para cima. Flendir sabia que ela era esperta e havia cortado fora suas pernas, a deixando incapaz de correr. Talvez fosse porque as chamas de Liu Erlon eram muito aterrorizantes. Mas a maioria das bestas espirituais do lado de fora da formação venenosa recuou. Apenas algumas poucas especialmente poderosas continuaram observando o tesouro imortal bela seda aromática na mão de Xiao Wu. Pequeno San. A Xiao Wu está bem. Flendir gritou na direção de Tang San. O julgamento de Flendir estava extremamente correto nisso. Ouvindo as duas palavras Xiao Wu, Tang San lentamente ergueu sua cabeça das costas da aranha demônio cara de homem, e todos descobriram que em algum ponto seus olhos haviam se tornado completamente vermelhos. No meio da luz vermelha vagava um brilho roxo. Tang San olhou para Xiao Wu sentada ali ansiosamente olhando para ele. Ele ficou sem reação por um momento. Então a luz cor de sangue em seus olhos gradualmente desapareceu, e sua mente da mesma forma também voltou ao normal. Na verdade, até mesmo ele mesmo não sabia o que ele havia acabado de fazer. Perfurando a aranha demônio cara de homem com as 8 lanças de aranha era algo que ele fez subconscientemente enquanto sua mente estava em branco. Agora, vendo que Xiao Wu ainda estava viva, o coração de Tang San consequentemente também voltou à vida. Então ele percebeu a sua atual situação. A aranha demônio cara de homem ainda se contorcia constantemente abaixo dele. Pulso após pulso de poderosa energia entrando em seu corpo por meio das 8 lanças de aranha. O que o deixou surpreso foi que, após essa cruel energia ter circulado uma volta dentro dele, ela iria novamente ser transmitida para suas 8 lanças de aranha, coagulando em sua vértebra e as 8 costelas, as quais as 8 lanças de aranha estavam anexadas, ficaram incomparavelmente quente, absorvendo a energia como um abismo profundo. Essa foi a primeira vez que Tang San realmente usou a habilidade de drenar das 8 lanças de aranha, e o alvo foi a aranha demônio cara de homem. A habilidade de drenar das 8 lanças de aranha originalmente podia apenas temporariamente dar-lhe um impulso de energia, e após pouco tempo de uso, ela iria automaticamente se dispersar. Mas agora o alvo do dreno era o mesmo que a origem das 8 lanças de aranha. Outra aranha demônio cara de homem e as 8 lanças de aranha exibiram uma reação autônoma. Ou, por assim dizer,
Ela estava se transformando. A energia sugada da aranha demônio cara de homem foi absorvida e transformada pelo osso espiritual externo de Tan San, se tornando sua própria energia. Isso também havia sido uma coincidência. Se Tan San ainda não tivesse alcançado o 40º nível de poder espiritual, a exata condição para evoluir as 8 lanças de aranha. A energia agora sendo absorvida da aranha demônio cara de homem não iria diretamente passar para o osso espiritual externo. Ossos espirituais externos realmente eram muito raros. Por causa disso até o grande mestre não conhecia muito sobre isso. Na verdade, a evolução dos ossos espirituais externos não parava por causa de anéis de espírito diferentes. Contanto que o mestre dos espíritos absorvesse um novo anel de espírito, ele também iria evoluir junto. As condições para a evolução eram exatamente as mesmas para obter um novo anel de espírito. A força do mestre dos espíritos alcançar o estágio seguinte. Em condições onde Tan San já tinha um total de 40 níveis e as 8 lanças de aranha havia absorvido a energia mais adequada para elas. Como elas ainda iriam hesitar? Agora aquelas 8 lanças de aranha que originalmente tinham 3 metros de comprimento gradualmente se estenderam para 4 metros e na sua superfície filas ordenadas de pequenas farpas começaram a crescer. Exatamente iguais às da aranha demônio cara de homem de 6.000 anos abaixo dele. A diferença era que agora as 8 lanças de aranha de Tan San pareciam tão mortalmente pálidas quanto no momento em que elas estavam drenando e sob esse branco pálido. Luzes branca e vermelha vagavam estonteantemente para criar deslumbrantemente belos padrões sobre as 8 lanças de aranha. Junto com a recuperação de sua consciência, Tan San rapidamente fez um julgamento adequado de sua própria condição. Ele já havia deduzido a razão das circunstâncias de seu corpo e simplesmente deixou a absorção continuar. Os benefícios para suas 8 lanças de aranha vindos de uma similar aranha demônio cara de homem eram claros e fáceis de se ver. Embora agora ele não soubesse como isso iria se mostrar, ele ainda impeliu o poder espiritual dentro dele para acelerar a absorção. Embora a aranha demônio cara de homem fosse imune a venenos similares ao seu próprio como o que Tan San tinha, as 8 lanças de aranha de Tan San não possuíam apenas o veneno da aranha demônio cara de homem, mas também os venenos de fogo e gelo daqueles 2 tesouros imortais ervas. Os 2 tipos de força de extremo gelo e fogo vindos da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal causaram uma devastação no corpo dela e ainda somando a destruição causada pela anterior chama de dragão. Agora essa aranha demônio cara de homem não tinha nem um pouco de força para resistir e podia apenas deixar Tan San continuar drenando. Sua vitalidade foi rapidamente drenada e as 8 pernas de aranha suportando seu corpo gradualmente amoleceram. Seu corpo inteiro começando a deitar no chão. Sua carapaça exterior gradualmente se tornando acinzentada. Xiao Wu cuidadosamente colocou o saudoso coração partido vermelho de volta em seu peito. Ela também tinha seus próprios problemas. Houve uma explosão de medo dentro de seu coração. Se não fosse pelo saudoso coração partido vermelho, talvez ela já teria tido que se separar de Tan San para sempre. Liu Erlon ficou ao lado de Xiao Wu, acariciando sua cabeça. Embora ela não dissesse nada, a energia ameaçadora em seus olhos havia diminuído grandemente, ao invés disso revelando uma expressão amável. Xiao Wu ergueu sua cabeça, olhando para Liu Erlon. Ela de repente sentiu um tipo de luz maternas vinda daquela brutal ponta massacradora. Esse tipo de sensação era extremamente confortável. E somando ao seu cansaço após ter sofrido ferimentos, ela não pôde evitar recostar sua cabeça na macia coxa de Liu Erlon. Boa menina. Comigo aqui. Eu não vou deixar ninguém ou nada ameaçá-la de novo. Liu Erlon disse suavemente. Todos não puderam evitar olhar para Liu Erlon com olhares surpresos.
Essa ainda era aquela ponta massacradora que agora há pouco estava cheia de intenção assassina, aparentemente procurando formas de massacrar tudo? Professora Erlon. Os olhos de Xiao revelaram uma luz grata, ao ponto deles até mesmo se encherem de lágrimas. Nesse momento ela se lembrou de sua própria mãe. Sua mãe não costumava também frequentemente mirá-la com esse tipo de olhar? Mas ela já havia partido. Xiao Wu, você quer se tornar minha discípula direta? Liu Erlon perguntou. Xiao Wu assentiu sem a menor hesitação. Eu quero. Professora. Ela era esperta enquanto falava. Ela se ajoelhou e se curvou para Liu Erlon como uma estudante formalmente se tornando uma aprendiz. A deixando-se recostar em seu peito. Eu não preciso dessas cortesias clichês. Xiao Wu. A professora nunca se casou em toda a sua vida. Agora eu ainda não tenho nenhum parente próximo. Eu não quero que você me chame de professora. Se você não for contra, eu gostaria que você me chamasse de mãe. Ouvindo Liu Erlon dizer isso, Flender ao lado não pôde evitar abaixar tristemente sua cabeça e o olhar do grande mestre já estava bobo, olhando para ela. Por um instante toda sorte de sentimento se brotou em seu peito, os lábios tremendo prestes a falar. Mas nenhuma palavra saiu deles. Xiao estava igualmente chocada, olhando para Liu Erlon com olhos esperançosos. Seus belos olhos já vermelhos começaram a ficar embaçados e chorando ela abraçou Liu Erlon com força. Mãe! 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 Essa palavra tinha um lugar tão significativo no coração de Xiao Wu. Já se fazia 8 anos desde que sua mãe havia partido. O quanto ela desejava pronunciar essa palavra de novo. Agora Liu Erlon não apenas pareceu como uma substituta para sua mãe, mas ao mesmo tempo Xiao Wu reencontrou o conforto do amor maternal. Por um momento seu coração se desestabilizou e ela imediatamente revelou seus verdadeiros sentimentos. Liu Erlon suavemente acariciou a longa trança de escorpião de Xiao Wu. Um leve sorriso em seu belo rosto. Lágrimas incontrolavelmente escorrendo por seu rosto. Ela amava o grande mestre. Mas ele nunca se atreveu a aceitar esse amor tabu. Por todos esses anos o coração de Liu Erlon esteve vazio. Mas nesse momento era como se ela tivesse encontrado algo no qual empenhar seu coração, colocando suas esperanças nessa recém-aceita filha. Nesse momento foi como se a sombra do grande mestre sobre seu coração tivesse diminuído um pouco. Enquanto Liu Erlon sentia os puros sentimentos que Xiao Wu liberou. Em seu coração ela secretamente jurou que mesmo que ela tivesse que dar a sua vida para protegê-la, ela ainda o faria. Erlon. Parabéns. Flender suprimiu seu coração acelerado com dificuldade, falando com Liu Erlon que estava sorrindo de orelha a orelha. Liu Erlon olhou para Flender. Uma luz sentimental em seus olhos. Chefe Fu. Eu tenho uma filha. Você sabia? Eu tenho uma filha. Sim. Eu sei. A partir de agora você não ficará sozinha. Você tem uma filha. Ouvindo as palavras de Liu Erlon, Flender não pôde controlar as lágrimas em seus olhos. Ele também não amava Liu Erlon? Por causa de Liu Erlon ele nunca havia se casado. Por causa de Liu Erlon e do grande mestre ele havia enterrado esse amor no fundo de seu coração. Mas ele nunca havia visto sua amada vivendo feliz. Isso poderia ser culpa do grande mestre? Não. Não poderia. A única culpa era do destino que brincava com as pessoas. Nesse momento,
Quando ele pôde sentir o atual humor de Liu Erlon, como ele poderia não ficar feliz por ela? Todos deram um passo à frente para parabenizá-la um após o outro. Apenas o grande mestre ficou parado, incapaz de até mesmo dar um passo. Seu coração doendo enquanto ele olhava para Liu Erlon. Ele sabia que ele realmente devia muito a ela. Mas ela era como se tivesse um nó bem apertado entre eles e não importava como. Ele não poderia ser desfeito. Ele estava feliz que Liu Erlon havia ganhado uma filha. Mas ao mesmo tempo como ele poderia não estar triste pelo destino dele e de Liu Erlon? O quanto ele queria segurar Liu Erlon em seus braços e declarar seu amor por ela? Mas isso era impossível. Aquela sombra da linhagem, aquele neblina, sempre estaria entre eles. Tang San finalmente terminou de drenar e um fraco anel de luz começou a ser liberado daquela aranha-demônio cara de homem de 6.000 anos. Contanto que ele desejasse. Agora ele já podia absorver esse anel de espírito. Mas nesse momento Tang San não estava nem um pouco no modo para absorver anéis de espírito. Recolhendo as 8 lanças de aranha, ele correu até Xiao Wu e Liu Erlon. Xiao Wu! Xiao Wu! Não havia lágrimas nos olhos de Tang San. Mas sua voz estava um pouco distorcida. Que tipo de emoções fariam sua voz mudar desse jeito? Xiao Wu ergueu sua cabeça do colo de Liu Erlon e vendo Tang San quase ao seu alcance suas lágrimas escorreram ainda mais incontrolavelmente. Liu Erlon suspirou levemente, soltando seu abraço e empurrando Xiao Wu na direção de Tang San. Apesar de todas as pessoas ao redor deles e ainda das poucas bestas espirituais os olhando como tigres do lado de fora, Tang San não prestou nenhuma atenção neles e rapidamente abriu seus braços, enterrando o corpo delicado de Xiao Wu em um forte abraço. Ele não pediu nenhuma desculpa, mas seus dentes já haviam cortado seu lábio. Como ele poderia não se arrepender de ter dado o tesouro imortal bela seda aromática para Xiao Wu? Se não fosse por isso, como Xiao Wu poderia ter sido atacada? Essa não era a primeira vez que Xiao Wu se machucava por causa dele. Tang San odiava a si mesmo por causa de sua incapacidade de proteger Xiao Wu. Liu Erlon ergueu sua cabeça para olhar para o céu, dizendo serenamente: Você jamais deve me deixar ouvir que você a decepcionou. Se não, não importa de quem você seja discípulo ou quais sejam as suas origens, o rei da terra gigante daquele dia será o seu exemplo. Embora ela não tivesse mencionado nenhum nome, todos sabiam que suas palavras eram para Tang San. Batendo de leve nas costas de Xiao Wu, Tang San a soltou do seu abraço, o olhar em seus olhos de repente ficando obstinado. Da desejosa bolsa dos 100 tesouros ele tirou uma folha verde escura e a enfiou na boca de Xiao Wu. Ao mesmo tempo ele pegou o tesouro imortal bela seda aromática das mãos de Xiao Wu e o devolveu à desejosa bolsa dos 100 tesouros. Aquela era uma folha dragão zoicia com forte eficácia de cura. Ela também era algo que ele havia originalmente colhido dos arredores do poço de gelo e fogo Yin Yang. Xiao engoliu a folha e uma sensação refrescante imediatamente se espalhou por todo o seu corpo. O aperto em seu peito ficando muito melhor. Tang San olhou para o pico da montanha ao lado. A área de cultivação secreta do Senhor do Gu é nessa montanha. Aqui há um poço de gelo e fogo Yin Yang rico em recursos. Se pessoas ou animais se aproximarem eles irão definitivamente ser influenciados pelas energias extremamente quente e fria e irão repentinamente morrer depois de pouco tempo. Mas é nesse lugar que também vários tesouros celestiais nascem. As ervas que eu atualmente possuo foram todas tiradas daqui. O poço de gelo e fogo Yin Yang é nocivo para outros. Mas por eu ter uma vez comido 2 tipos de ervas ele é, ao contrário, benéfico para mim.
Absorvendo o anel de espírito ali eu certamente terei o dobro de efeito por metade do esforço. Eu vou incomodar a todos por pedir que me esperem aqui. Eu vou terminar de absorver o anel de espírito assim que possível. Vocês não devem de forma alguma de aproximar do poço de gelo e fogo em Yang, para evitar serem prejudicados pelas energias dele. Dando uma simples explicação, Tang San não pausou. Com aquele coração teimoso. Em poucos pulos ele já havia chegado ao lado daquela aranha demônio do abismo, enrolando grama azul prateada ao redor daquela sinistra besta espiritual. As 8 lanças de aranha em suas costas se liberaram e o levaram na direção do poço de gelo e fogo em Yang com uma velocidade impressionante. A explicação de Tang San acalmou todo mundo. Mas sua teimosia era por causa da força. Tudo o que aconteceu agora há pouco provou que sua força não era o suficiente. A única coisa que ele queria agora era se tornar ainda mais forte. Vendo Tang San pegar a aranha demônio do abismo sem pensar 2 vezes, Xiao estava prestes a dizer alguma coisa, mas foi parada por Liu Erlon. Liu Erlon disse em voz baixa próxima de seu ouvido: esse tipo de homem é um homem de verdade. Contanto com aquela teimosia ele definitivamente terá sucesso. Como uma mulher. Não importa se o que o seu homem decidir for certo ou errado. Você deve sempre suportá-lo incondicionalmente. Quando ele estiver certo, você deve ficar feliz por ele. Mesmo que ele esteja errado. Deixe ele cometer o erro. No pior dos casos, siga ele ao fazê-lo. As palavras de Liu Erlon não eram nada especiais. Mas sua voz estava cheia de mágoa. Aquela tristeza da impotência. Xiao Wu murmurou. No pior dos casos, siga ele ao fazê-lo. Mãe, você está certa. Eu devo suportá-lo em todas as coisas. As palavras de Liu Erlon pareceram abrir uma porta para ela. Como se ela tivesse compreendido algo. Xiao Wu repentinamente se sentiu aliviada. Mas do outro lado o grande mestre tinha um tipo inteiramente diferente de sentimento. Parado atrás de Liu Erlon e olhando para ela. Agora o grande mestre estava incapaz de dizer uma única palavra. Ele parecia com nada mais do que uma estátua de madeira. Parado ali estupidamente sem falar por um longo tempo. Flender olhou para o grande mestre com uma expressão sombria. Xiao Gang. Venha comigo. Eu preciso conversar com você. Falando. Flender andou para o lado. Seguido pelo inexpressivo grande mestre que dava às pessoas a impressão de ser um morto-vivo. Os olhos dela seguiram o grande mestre indo atrás de Flender andando para longe. Liu Erlon suspirou para si mesma. Oh! Xiao Gang! Em toda a minha vida eu jamais poderei amar outro homem. Se você realmente não vai me aceitar, então eu irei gastar meus últimos anos desse jeito. Felizmente agora eu tenho uma filha. Agora eu entendo um pouco o que você sente pelo Tang San. Pelo menos nós podemos confiar nossos corações às crianças. Pensando nisso, Liu Erlon de repente teve a sensação de que um amplo panorama foi aberto em seu coração. Sua depressão diminuindo. Seu corpo ficando muito mais relaxado. À medida que a expressão em seu rosto relaxava, ela pareceu se tornar ainda mais bela. Suavemente se apoiando no ombro de Xiao Wu ao seu lado. Ela olhou para o horizonte. Tang San subiu a montanha e rapidamente chegou naquele lugar familiar. Ao voltar para o poço de gelo e fogo em Yang, ele não pôde evitar ficar deslumbrado pela cena diante dos seus olhos.
Os tesouros no chão que haviam originalmente sido praticamente todos colhidos por ele, agora já haviam recuperado seu verde lustroso e resplandecente. Mesmo que eles não fossem tão belamente roxos e brilhantemente vermelhos como antes, aquela sensação de vitalidade deixava as pessoas confortáveis. O poço de gelo e fogo Yang era digno de ser chamado uma área tesouro. Aquelas sementes que Tang San deixou para trás já haviam brotado, contando com a taxa de crescimento 10 vezes mais rápida. Após meio ano, esse lugar já estava impregnado com vida. Embora fosse impossível que tesouros imortais ervas aparecessem ali de novo tão rápido, ali pelo menos ainda era uma área tesouro. Em uma centena, ou talvez algumas centenas de anos, ele recuperaria sua elegância mais uma vez. Tang San jogou o aranha-demônio do abismo de lado. As 8 lanças de aranha sem nenhuma restrição perfurando diretamente seus pontos vitais. A vitalidade dessa sinistra besta espiritual restringida constantemente fluiu para fora com o dreno das 8 lanças de aranha. A forma de Tang San para lidar com a aranha-demônio do abismo foi praticamente a mesma de quando ele matou a aranha-demônio cara de homem agora. Pouco. Mas ele descobriu que embora a energia sendo sugado fizesse se sentir mais poderoso por pouco tempo, aquela energia iria rapidamente fluir embora, sem ser absorvida pelo osso espiritual externo como antes. Ele entendeu que isso devia ser porque as 8 lanças de aranha já haviam absorvido energia suficiente para a evolução dessa vez. A habilidade de drenar não podia usar força externa para se transformar afinal. Quanto às razões, isso era bem simples. Primeiro porque a habilidade Céu Misterioso de Tang San não tinha nenhum método para reter essa energia e a outra era porque os atributos dessa energia eram diferentes. Absorvê-la precipitadamente não apenas não traria nenhum benefício, como ao contrário seria até nocivo. Em um momento a aranha-demônio do abismo estava prestes a perder sua vida pelas 8 lanças de aranha e os pequenos olhos sobre sua cabeça estavam dominados por um olhar feroz. Os cantos da boca de Tang San mostraram um traço de um sorriso monstruoso e a luz roxa dourada em seus olhos de repente se intensificou, como 2 espadas afiadas perfurando profundamente os olhos da aranha-demônio do abismo. O corpo massivo da aranha-demônio do abismo tremeu e Tang San usou essa chance para liberar o veneno e a habilidade de dreno das 8 lanças de aranha com força total. Ela gradualmente parou de se debater violentamente e a vida da aranha-demônio do abismo finalmente chegou ao fim. Do que Xiao Wu disse sobre choque da alma, Tang San supôs que uma forma de resolver isso seria usar seu olho de demônio púrpuro, repentinamente chocando a alma da aranha-demônio do abismo quando ela estivesse à beira da morte, fazendo seu ressentimento se dissipar no instante antes da sua morte. Assim o choque da alma subconsciente iria naturalmente também desaparecer e absorver o anel de espírito se tornaria muito mais fácil. Fraca luz negra começou a ser liberada do corpo da aranha-demônio do abismo, se condensando próximo a ele. O poder do anel de espírito aparecendo provou que essa besta espiritual de 10.000 anos havia finalmente perdido sua vida. Tang San removeu suas roupas e, esticando seus braços, diretamente pulou dentro daquela fonte termal Yang, quente o suficiente para derreter ouro e em seguida nadou até onde os 2 tipos de águas termais se encontravam. Para outras pessoas, não havia nada sobre essas 2 fontes que não fosse fatal. Mas para Tang San, que havia comido a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal, a sensação que estar dentro do poço de gelo e fogo Yin Yang lhe proporcionava era apenas de um pouco quente e um refrescante frio. As 2 energias diferentes simultaneamente se fundiram a ele, assimilando-se com os tesouros imortais ervas dentro de seu corpo, silenciosamente se movendo ritmicamente. Tang San deitou nas águas termais, lentamente erguendo sua mão direita.
Luz roxa azulada foi emitida de sua palma e grama azul prateada emitiu uma invocação para o anel de espírito da aranha demônio do abismo na margem. O fluxo de energia negra finalmente encontrou um canal de dreno e avançou na direção da mão direita de Tang San como um rio correndo para o mar. Numa fração de segundo aquela energia negra entrou em contato com a grama azul prateada na palma de Tang San. Intensas ondulações de repente surgiram nas águas do poço de gelo e fogo Yin Yang com Tang San como centro. Tang San escolheu esse lugar para absorver seu anel de espírito como resultado de cuidadosa ponderação. O poço de gelo e fogo Yin Yang não apenas não seria nocivo para ele graças aos 2 tesouros imortais ervas que ele comeu, mas ao contrário iria nutri-lo, imperceptivelmente formando uma camada protetora dentro de seu corpo. E por causa das águas termais, as propriedades medicinais dos 2 tesouros imortais ervas dentro dele também iriam ser completamente ativadas, formando uma segunda camada protetora. Ainda somando o osso espiritual externo nas suas costas. Mesmo que um anel de espírito de uma besta espiritual de 10.000 anos tivesse uma energia enorme, para poder machucá-lo ele ainda teria que passar por essas 3 camadas protetoras primeiro. Com a força de Tang San ele conseguiria absorver o anel de espírito de uma besta espiritual de 6.000 anos. Ele naturalmente teria uma chance de sucesso muito maior ao absorver uma aranha demônio do abismo que havia acabado de entrar no nível de 10.000 anos. Essa também era uma das razões importantes pelas quais ele se atreveu a tentar isso. O plano e a prática sempre serão diferentes. Agora isso também valia para as circunstâncias de Tang San. Sem realmente tentar, ele jamais seria capaz de saber o quão enorme era o poder espiritual de um anel de espírito de 10.000 anos. Na fração de segundo que aquele fluxo de energia negral alcançou sua mão e entrou em seu corpo, Tang San apenas sentiu a luz ao redor diminuir. Como se ele fosse submergido em um maremoto que chegava aos céus. Isso não era de forma alguma um exagero. A energia do anel de espírito que entrou nele encheu cada milímetro do seu corpo num piscar de olhos. Não houve nem a necessidade dele circulá-la no seu interior. Aquela enorme energia já havia forçado o movimento. O poder espiritual da aranha demônio do abismo não era tão dominante quanto o da aranha demônio cara de homem. Mas ele estava repleto de um sentimento frio e de escuridão. Esse frio era diferente do frio do poço de gelo e fogo Yin Yang. Era um frio que surgia do fundo da mente. Um frio e uma escuridão que atacavam o psicológico. Os nervos de Tang San pareceram ficar dormentes com esse frio. Os 3 anéis de espírito originais oscilaram com uma velocidade assustadora sobre ele, fazendo ele parecer como se estivesse envolto em um gigantesco casulo roxo amarelado. A absorção ultrapassando o nível dessa vez trouxe não apenas dor para Tang San, mas também uma sensação horrível. Seus preparativos foram de fato perfeitos. A energia do poço de gelo e fogo Yin Yang filtrou com sucessos as impurezas do anel de espírito da aranha demônio do abismo. Porém a energia ainda era muito massiva para Tang San nesse momento. Cada ataque fazia Tang San se sentir como se estivesse sendo jogado de um lado para o outro cruelmente. Como se seu corpo não fosse mais seu e tudo o que ele podia fazer era assistir impotentemente. A sensação de falta de controle era ainda mais insuportável do que a dor que veio com o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Com a experiência da última vez, Tang San sabia que ele não podia fazer nada a não ser esperar e fortalecer sua força de vontade. Não importava o que acontecesse com seu corpo. Ele sabia que ele não podia entrar em pânico. Senão, num instante ele seria engolido pela energia massiva. Uma corrente negra incessantemente fluiu para fora da aranha demônio do abismo de 10.000 anos, constantemente sendo absorvida por Tang San. O brilho dos seus 3 anéis de espírito lentamente desapareceu.
substituído por uma camada de correntes negras. Os ossos de Tang San continuamente emitiam estalos. A corrente negra entrou por meio de cada poro e dentro de cada canal de energia. Bem rápido, Tang San descobriu que cada vez que a massiva energia negra passava pelos meridianos ligação Yang e penetrador já abertos, a energia iria enfraquecer um pouco. Como se os dois meridianos também estivessem absorvendo a energia. Essa sensação deixou Tang San instantaneamente exultante. Ele vagamente entendia que a existência e a abertura dos 8 meridianos extraordinários ajudavam especialmente quando absorvendo energia exterior. Só era uma pena que ele tinha apenas 2 meridianos já abertos. Se ele tivesse mais do que 4 abertos, a absorção desse anel de espírito de 10.000 anos poderia ter se tornando facílima. Gradualmente a dor apareceu. Era uma dor inchada. No exterior o corpo de Tang San não mudou. Mas em seus sentidos ele claramente sentiu todo o seu corpo inchar como um balão gigante. Como se pudesse explodir a qualquer instante. Embora a corrente negra armazenada dentro de seu corpo fosse continuamente absorvida pelo meridiano penetrador e pelo meridiano ligação Yang de Tang San, a energia entrando também estava ficando cada vez maior. Cada osso e canal de energia dele estava formigando. Como se inúmeras formigas estivessem rastejando sobre ele. O poço de gelo e fogo Yin Yang e os 2 tesouros imortais ervas que ele comeu começaram a mostrar seus usos. Após experienciar o processo do corpo alquímico de gelo e fogo, os canais de energia de Tang San haviam se tornando muito duráveis. Embora a corrente negra continuasse expandindo seus canais de energia, graças à elasticidade deles, seus canais de energia não davam nenhum sinal de estar se rompendo. A energia do anel de espírito da aranha demônio do abismo, embora massiva, não era infinita. Quando a saída de energia chegou ao seu máximo, os canais de energia de Tang San já haviam sido enchidos num nível aterrorizante. Mas mesmo assim, ele ainda perseverou. Nesse momento nenhuma dor podia abalar sua força de vontade. Por ele mesmo e também por Xiao Wu. Ele sabia que não podia falhar. O corpo da aranha demônio cara de homem silenciosamente se despedaçou como resultado de ter perdido toda a sua energia. A única coisa que ele poderia fazer agora era se tornar fertilizante para a terra. A dor começou a diminuir um pouco. Não apenas o meridiano penetrador e o meridiano ligação Yang, mas acompanhando a circulação de poder espiritual. Os canais de energia normais de Tang San começaram a também absorver a energia externa, unindo a sua habilidade céu misterioso. A razão pela qual a energia dos anéis de espírito podia ser absorvida era porque após a energia da besta espiritual formar um anel de espírito, ela iria se dividir em 2 partes. Uma era energia pura e filtrada para aumentar o nível do mestre dos espíritos, deixando eles ganharem o próximo título, e outra grande metade herdava as características da besta espiritual. Essa energia diferente se condensava num anel de espírito, se tornando a habilidade espiritual do mestre dos espíritos. Acompanhando a natural diminuição do inchaço, a dor diminuiu também. A sensação de relaxamento acalmou a mente cansada de Tang San. Foi na última parte da absorção que ele lentamente caiu no sono, deixando o poço de gelo e fogo Yin Yang nutrir seu corpo. Se qualquer um pudesse ver a cara de Tang San, eles iriam descobrir que sua cara estava continuamente mudando de cor. Num momento branca, num momento vermelha, num momento preta. E além dos 3 anéis de espírito originais, 2 amarelos e um roxo, um anel de espírito preto estava lentamente surgindo das correntes enevoadas. Talvez Tang San não fosse o único a ter um anel de espírito de 10.000 anos como seu 4º anel de espírito. Mas sem dúvidas ele era um dos mais privilegiados. A grama azul prateada havia evoluído mais uma vez. E daí se era grama azul prateada?
E daí se ela era um espírito lixo? Com os esforços de Tang San ela tinha o mesmo poder de espíritos formidáveis do mesmo nível. Xiao Gang, diga-me a verdade. Como você vai lidar com a sua relação com a Erlon? Flender encarou o grande mestre. Seu olhar muito irritado. O grande mestre encarou Flender de volta sem expressão. Eu não sei. Você não sabe? 20 anos. Diga-me. Quantos 20 anos uma pessoa tem? A juventude de uma mulher foi desperdiçada em vão apenas por causa do seu eu não sei. Embora eu seja seu irmão, eu ainda realmente quero te bater. O grande mestre sorriu amargamente. Então me bata. Mas me deixe ficar vivo pelo menos. Eu não quero deixar Erlon triste com a minha morte. Na verdade, até mesmo eu quero me bater. Isso é tudo minha culpa. Mas a Erlon carrega a mesma quantidade de dor, se não maior, que a minha. Olhando para o sorriso do grande mestre que parecia pior do que o choro, Flender ficou em silêncio. Ela também sabia que o grande mestre não tinha feito nada de errado. Se ele realmente ficasse com Liu Erlon, então isso seria incesto. O grande mestre rejeitou Liu Erlon não por causa de si mesmo, mas pela reputação de Erlon. Ele não queria que Erlon tivesse que aguentar uma vergonha tão pesada por causa dele mesmo. Mas ele não antecipava que Liu Erlon o amasse tão profundamente ao ponto de ficar dolorosamente esperando por ele até agora. Flender suspirou. Xiao Gang. Realmente não há nada que se possa fazer? Se isso continuar assim. Embora vocês não tenham cometido incesto, vocês irão gastar o resto das suas vidas em dor. Você deveria ser capaz de ver. Além de você, Erlon não pode amar nenhum outro homem. Se você realmente precisa continuar a machucando desse jeito, então por que você simplesmente não vai embora? Pelo menos ela não será capaz de vê-lo e talvez ela seja capaz de se sentir melhor. O grande mestre silenciosamente assentiu com a cabeça. Eu vou embora depois de nós voltarmos. Você está certo. Eu não deveria ficar com ela e fazê-la sentir essa dor. Flender. Faz tantos anos e eu nunca te disse obrigado. Por causa da nossa relação, você também teve que carregar dor. Me desculpe, Flender. Os olhos de Flender ficaram úmidos. Que baboseira você está falando? Eu sou seu irmão mais velho. Eu era antes. Sou agora e sempre serei para sempre. Eu não preciso da sua gratidão. Eu só quero ver você feliz com a Erlon. Você entende? Xiao Gang. Seu bastardo. Por que você é tão obstinado? Não me diga que você não pode ir morar em isolamento após se juntar com a Erlon. Se você não contar a ninguém, quem vai saber da relação de sangue entre vocês? O grande mestre ergueu seu punho direito e bateu no seu peito esquerdo. Mas eu não posso mentir para o meu coração. Eu realmente não posso. Flender de repente teve um flash de inspiração e pensou numa possibilidade. Xiao Gang. Diga-me. Você ama a Erlon? O grande mestre encarou inesperadamente. Chefe Fu. Questões como essa ainda têm significado? Se eu não a amasse, então eu ainda estaria desse jeito? Flender de repente deu um sorriso torto. Então está bem. Eu tenho certeza que a Erlon também o ama profundamente. Então espiritualmente vocês dois já cometeram incesto.
Pelo menos isso eu posso dizer. Você. O grande mestre estava furioso. Afinal, isso era tudo o que ele estava tentando proteger. Mas quando ele olhava para os olhos de Flender, ele não conseguia pensar em nenhuma única réplica. Ele estava certo. Eles se amavam. Então espiritualmente eles já haviam saído dos trilhos. Se não era incesto, então isso era o quê? Flender. Eu sei que você não tem mais intenções. Mas espiritual é espiritual. Pelo menos os nossos corpos ainda estão puros. Flender sorriu levemente e disse: contanto que vocês admitam que vocês têm um incesto espiritual. E também, eu acredito que isso vai continuar dessa forma. Já que vocês já cometeram incesto espiritualmente, por que você não se une a ela espiritualmente? Não precisa de títulos reais. Apenas o reconhecimento um do outro. Vocês podem totalmente se tornar um casal espiritualmente. O grande mestre dessa vez realmente ficou sem reação. Flender. Eu não entendi o que você quer dizer. Flender disse exasperado. Você é tão esperto. Por que você não entende? Minha ideia é simples. Vocês podem se unir e se tornar um casal. Apenas não mudem seus títulos. De acordo com o que você pensa. Contanto que não haja uma relação física. Isso não será considerado incesto. Vocês podem começar com emoções e parar nas ações. Então, contanto que vocês se amem espiritualmente e mantenham seus corpos puros, quem poderá falar mal de vocês?